Boa noite, gente. Graça e paz. Feliz de estar aqui na presença de Deus com vocês. Eu peço que os irmãos abram em primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E eu louvo ao Senhor por tantos cânticos vivos, por esse momento de adoração, de comunhão. Fico muito feliz. E é um prazer sempre retornar aqui e ver como a igreja tem crescido, como a igreja tem se fortalecido. E hoje a gente aprender um pouquinho junto da parte de Deus, isso é a coisa mais extraordinária do mundo. É a gente ouvir a voz de Deus, é a gente poder aprender com o Senhor juntos. Não tem preço que pague por isso, né? Isso é um privilégio para nós. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Bênção. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, é um capítulo muito conhecido e a gente vai meditar um pouquinho nele nessa noite. Ele diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu, pois Saul saberá e me matará? Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e diz: Vim sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, eu te mostrareis o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciões da cidade tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atendes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu este. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: Ainda não, falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-los entrar. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse ao Senhor: Levanta-te e unge-o, pois é este. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Esse texto é maravilhoso. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos a história de grandes pessoas improváveis que surgiram na face da terra. Talvez, se você olhar para a sua própria vida, você tenha sido um desses improváveis. Talvez você tenha vindo de uma família totalmente conturbada, cheia de problemas, cheia de dificuldades, e que alguém olhava para você e lhe via como nada, ou talvez alguém que iria tender para um lado negativo. Mas foi diante de uma certa situação que o Senhor te tirou daí. Ou talvez você conheça alguém que viva assim, era um improvável, e hoje você vê que não está vivendo da forma como você pensaria. Existem muitas pessoas improváveis que surgiram nesse mundo, em que foram levantados para fazer coisas grandiosas. E aqui a gente poderia citar várias histórias, milhares de histórias sobre grandes pessoas improváveis que surgiram nesse mundo. A gente está carregado disso na Bíblia. A gente lê o capítulo ali 11 de Hebreus, a gente vai ver que muitos heróis da fé surgiram e foram os homens improváveis.
Mas eu poderia citar aqui a vida de algumas pessoas, por exemplo, como a de Hudson Taylor. Quem conhece aqui a história de Hudson Taylor? Eita, meu Deus. Então, Hudson Taylor, eu vou resumir aqui, ele foi um simples enfermeiro, trabalhava com enfermagem, servia as pessoas, e ele teve o seu primeiro contato com a China. E ao ter o contato com a China, isso acendeu no coração dele uma chama e um prazer de servir aos povos chineses. E chegando aos povos chineses, ele se alegrou e viu uma seara assim enorme em que ele poderia pregar o evangelho para aquelas pessoas. Nisso o Senhor começou a despertar Hudson Taylor para poder ministrar o evangelho para aquelas pessoas. Ele se prepara, se capacita, se especializa ainda mais e vai para a China com esse intuito. Quando ele começa seu ministério, efetivamente, e começa a pregar para os chineses, o que acontece é um ministério totalmente fracassado. Ninguém escuta Hudson Taylor, ninguém. E as pessoas começam a sair de perto de Hudson, não queriam ouvir o que ele falava. Ele teve o seu consultório, em um determinado momento, pegou fogo, ele perdeu tudo praticamente. Depois de um tempo, o Hudson Taylor ele é assaltado, também roubam tudo dele. E aí ele se via numa situação que não fazia mais sentido. Até então que o Senhor fala com Hudson e ele tem uma estratégia. Deus ele desperta ele para olhar para a cultura. E ao olhar para a cultura chinesa, ele percebe que os chineses eles têm a sua identidade própria. Os chineses eles têm aquelas roupas grandes, né? E os cabelos diferenciados. E aí é onde Hudson ele pega e raspa a sua cabeça e deixa aquela trança chinesa que a gente vê nos filmes. Aquela trança bem charmosa, e começa a usar as vestes iguais às dos chineses. E isso foi um tremendo diferencial no seu ministério. Quando ele passa a pregar para as pessoas começam a ouvir Hudson Taylor. As pessoas começam a vê-lo de uma maneira mais nítida. Só que nesse período a igreja era que mais, e muitos irmãos eram que mais assim não aprovavam seu ministério. A princípio olharam para o seu ministério como fracassado, porque ele, principalmente pelo ponto de contato que ele teve com a cultura. Mas o que é interessante é que depois que Hudson Taylor morreu, ele deixou uma semente tão fértil na China que todos os outros missionários que chegaram até lá se tornou bem mais fácil de pregar o evangelho. A gente pode observar também a vida do próprio William Carey, o pai das missões modernas. Um camarada que era humilde, simples, vinha de uma casa pequena, simples, de um filho de um sapateiro. Foi isso que ele aprendeu a vida toda, ser um sapateiro. Só que Deus ele dotou, claro, William Carey de uma grande sabedoria. E ele aprendeu muitas línguas. E foi aí onde ele começou a se apaixonar pela Índia. E ao se apaixonar pela Índia, o William, ele decide ir até a Índia. E ao chegar lá, ao contrário de Hudson Taylor, ele foi contra a cultura. Porque existia uma cultura muito pesada na Índia, que era chamada de sati. E o sati era basicamente o seguinte: quando o marido morria, e ele ia para a pira, ser cremado ali morto, né? A esposa, ela sentava em cima da pira e era queimada viva junto com o seu marido. Que interessante, né? Isso era muito pesado. Então, Deus usou Hudson Taylor para que pudesse entrar na cultura e transformar isso. E hoje o sati foi abolido e já não existe mais. Veja, um homem improvável, simples, de uma família humilde, foi usado por Deus para poder transformar toda uma nação. Ao ponto de, se você chegar na Índia hoje e abrir a Bíblia na linguagem bengali, foi uma das grandes influências do próprio Hudson Taylor, que ali grafou a língua bengali na Bíblia. Isso é incrível. A gente também vê uma coisa bem pertinho de nós hoje. Aconteceu agora os incidentes do Rio Grande do Sul, e a mídia ela bateu em cima, dizendo que não, o Estado estava lá, o Estado estava fazendo tudo lá, serviu e fez isso e tal. Mentira. Quem mais fez ali aos povos, aqui bem pertinho no Rio Grande do Sul, foi a própria igreja. Quem estava lá era a Jocum, a União Evangélica, quem estava lá era a JMN. Foi a igreja que serviu aquelas pessoas. Foi a população. Foi um bando de sufista aleatório que surgiu,
de alguma forma e foi servir aquelas pessoas ali. São pessoas improváveis que muitas vezes Deus ele levanta para envergonhar aqueles que se dizem grandes demais. Então, talvez você tenha sido um deles. Talvez você tenha sido um desses. E foi assim também na vida de Davi. A gente vai ver um menino jovem, pequeno, simples, que apacentava a ovelha dos pais e que foi levantado como um gigante diante de toda uma nação, o que se tornara o rei de Israel. Quando nós vamos olhar para esse texto, a gente não pode olhar para ele assim de cara. A gente tem que entender basicamente o que sucedeu isso tudo. Teve toda uma história até a gente chegar aqui. O que estava acontecendo? Samuel, o profeta, escolhido por Deus, todos nós aqui já sabemos a história de Samuel, e Samuel, ele já estava muito velho e tinha os seus filhos como seus descendentes. É certo que o pai aqui, quem é pai, sabe que o desejo do pai é que seus filhos tracem os seus caminhos, não é verdade? Os pais, eles desejam que os filhos sejam uma bênção, eles sigam um caminho moral, uma integridade, ele seja centrado, ele seja fiel ao Senhor, ele sirva ao Senhor. Se o pai principalmente é cristão, né, tem esses padrões morais, ele quer que o filho ele siga isso aí. Só que ao contrário disso, os filhos de Samuel eram totalmente imoral. Os filhos de Samuel não seguiam o que ele ensinou e ainda aceitava suborno e um bocado de coisa errada. Então o povo vendo isso, o que é que o povo faz? Samuel, nós queremos alguém que governe por nós. Um rei, um homem poderoso, forte, de boa estrutura, de boa aparência, que governe por nós e esteja à frente das batalhas, assim como outras nações. E aí Samuel olha, acha estranho e o Senhor fala com ele e diz: Samuel, atendes a voz do povo, porque eles não rejeitam a ti, mas rejeitam a mim. O problema, na verdade, não estava em ter um rei, não estava em ter uma figura central no governo. O problema estava em tirar Deus da centralidade do reinado e colocar um homem comum. Porque Deus era o rei do povo. O Senhor já governava sobre tudo. Para que o povo queria ser igual a outras nações e ter uma pessoa no centro? E aí o Senhor vai e descreve assim, uma série de fatores que o rei poderia exercer sobre eles. E mesmo assim o povo diz, não, a gente quer um rei, então o Senhor dá um rei para eles. Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte, que Israel foi chamado para ser luz para todas as outras nações. Um padrão moral, um padrão diferente, uma referência para que outras nações olhassem e vissem Israel como diferencial diante de todo o povo. E ele continua dizendo assim, Israel tinha uma identidade missional. Agora, ela quer ser apenas como outras nações. E missional no sentido de que Deus entregou a eles ritos, as festas, os sacrifícios e todo um modelo de adoração para que a nação de Israel levasse a glória de Deus para outros povos. E eles não quiseram isso. Eles queriam apenas ser semelhante a outros povos. Queria ter um homem como uma figura central. E aí é onde surge uma figura chamada Saul. A Bíblia vai dizer que o cara era bonito. Vai dizer que dentre os filhos de Israel não existia uma pessoa mais bonita. Para pensar aí. Aqui em Paulista, em Olinda, a pessoa mais bonita que você conhece. Não vale dizer você não. Não vale dizer que é você não. Aí é muito fácil. Eu vou dizer também. Eu sou a pessoa mais bonita de Abreu e Lima. Não vale isso. Mas para pensar. Então, Saul era basicamente o cara mais bonito, tinha um porte físico, tinha toda a estatura. Então vai lá e ele é ungido como rei. Só que Saul tinha um sério problema de moralidade, tinha um sério problema, assim, diversos, que a gente vai ver durante toda a narrativa do texto. O cara era mau, o cara era mentiroso, o cara era covarde. Diante de todas as guerras que foram lutadas, o seu filho Jonatas era muito corajoso e ele que vencia tudo e sempre Saul ganhava todo o crédito por trás disso. Era terrível, você vai ver diante de todas as escrituras, é muito feio. E o que é que Saul faz? Ele é rejeitado 2 vezes pelo Senhor. 2 vezes, não uma, mas 2. A primeira é, Deus dava uma graça ao povo no sentido de que você vai fazer um sacrifício e Samuel diz a ele assim, olha, eu vou te dar 7 dias. Diante desses 7 dias, o que é que você vai fazer?
você vai sacrificar um animal, eu vou chegar e vou sacrificar um animal para a gente ter do Senhor benevolência, alguma bênção especial para lutar contra o exército. Só que Saul ficou lá, esperando o profeta, e cadê o profeta chegar? Nada do profeta chegar. E aí ele se agonia, né? Fica todo avexado, vamos usar uma linguagem nordestina aqui, fica todo avexado. E fica agoniado e o povo começa a se dispersar e ninguém vê mais ninguém. E Saul diz mesmo assim, rapaz, eu vou pegar e vou sacrificar. E aí Saul vai lá, pega o animal e sacrifica. Terrível. Não pode. Isso não pode. O único que poderia fazer isso era apenas o sacerdote, era apenas o profeta. E ele sacrifica, e quando ele termina de sacrificar, Samuel chega e diz, meu Deus, macho, o que é que tu fez aí? Tu sacrificou esse animal, vai dar tudo errado. E imagina a cara de Samuel como ele ficou. E aí Samuel ele diz assim, olha, agora era que o Senhor confirmaria o teu reinado, mas desse dia em diante o teu reinado será cortado. Porque o Senhor quer um homem que lhe agrade. Desde já fazendo uma referência para Davi, ele diz para o Saul. Depois de um tempo, semelhantemente, eles estavam indo para uma guerra e o Senhor diz a Saul mesmo assim, olha, você vai pegar, vai matar todo mundo, vai exterminar toda uma nação, de animais a pessoas, não deixe ninguém. O que é que Saul faz? Ele vai, extermina toda a população e leva os bois, as vacas, os bichos todinho para lá, para o... Não faz sentido quando Samuel chega e diz, que zoada de boi, de vaca é essa aqui? Aí ele diz, não, é que eu deixei o melhor para que a gente sacrificasse ao Senhor. E aí é onde a gente enxerga, ouve, né, a clássica frase, né, que obedecer é melhor do que sacrificar, porque o pecado de desobediência é semelhante ao da feitiçaria. E aí, novamente, o reinado de Saul, ele vai de água para baixo. E aí é onde nós entramos exatamente no contexto desse texto, aonde nós vemos a situação em que Israel se encontrava, a situação em que um líder totalmente contrário ao que o povo queria estava lá à frente do povo. E aí, Deus ele diz assim, vamos ler o verso 1? Ele diz o seguinte, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Samuel ele estava com pena de Saul. Samuel ele olhava e, nossa, ele deveria estar como rei agora, ele deveria estar como líder agora. E agora foi rejeitado pelo Senhor. E ele ficava com pena, com tristeza, e o Senhor repreende o profeta e diz, não tenha pena dele não. Ele me desobedeceu e recebeu o devido castigo e foi cortado. E a partir disso, o que é incrível é que quando vamos ler o texto, a partir dessa forma como o Senhor fala para Samuel, ele diz, olha, enche um chifre com azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Quem nasceu em Belém, meus irmãos? Quem nasceu em Belém? Isso aqui não pode passar despercebido por nós nesse texto. Porque Jesus nasceu em Belém. A partir desse momento, o que é que o Senhor estava tocando no coração do profeta e aí confortando o coração dele diante da tristeza em relação a Saul? Dizendo, olha, você vai até Belém, você vai encontrar um homem chamado Jessé. E Belém foi exatamente onde Jesus nasceu. Deus, desde o início, diante de toda uma geração, vem preservando uma semente divina. Porque por meio dessa semente divina, viria o Messias tão aguardado, o Salvador das nossas almas. Então isso é muito importante a gente entender, que de Belém surgiria o Filho de Deus, o ungido do Senhor. E Deus, a partir de já, ele já vai preservando toda uma geração para que Jesus viesse dessa geração. Viesse da geração de Jessé, viesse da geração de Davi, o ungido para todo sempre. E aqui, o Senhor diz assim para o profeta, ele diz, olha, dentre os seus filhos, me provir de um rei. A princípio, nós vemos que o povo
é quem escolheu um rei. O povo é quem tinha escolhido um rei e queria um rei num padrão que eles queriam. Mas aqui prova que o Senhor continuava reinando sobre todas as coisas. E o próprio Deus agora diz, olha, eu é quem escolhi esse futuro rei. Então vai lá que já está tudo preparado. Ele conforta o coração do profeta e o profeta é enviado. E a resposta do profeta é o seguinte, o verso 2 diz assim, como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Ele teve medo. E esse texto, ele me lembrou a vida do próprio apóstolo Paulo. Imagina, meus irmãos, se a gente tivesse aqui e um dos maiores terroristas, pense aí, no maior terrorista ou no maior cara aí que é barra pesada, na sua área aí. Se você mora em bairro nobre, amém, meu parabéns. Mas se você não mora em comunidade que nem eu, você sabe que tem sempre um cara barra pesada. E imagina o maior terrorista aí chegando aqui nessa igreja e vindo visitar a igreja. Como é que o pessoal ia ficar, hein? Os diáconos já iam ficar logo tudo ali, assim, ó. Você já ia ver a cara de um para o outro assim, olhando, meu irmão, se ele vier, sabe já, né? Você ia ver logo todo mundo aqui, ó, o ministério de louvor, todo mundo aqui cantando já, suando, meio nervoso. É difícil. Então, quando Paulo se converteu, eu lendo esse texto, já me veio à mente a Paulo, nossa, Paulo, ele era um assassino, um perseguidor da igreja, matava cristão, matava, independente se era criança, se era adulto, Paulo ele matava. E quando Paulo ele se converte, ele vai para a igreja, ele vai lá, tá junto com os irmãos, e os irmãos ficam tudo assim, olhando para ele, meu irmão, não foi esse cara que matou milhares de cristãos, não era ele que perseguia, tu acha que ele tá realmente, ele se converteu realmente, ele não vem perseguir a gente, não, ele não está fingindo, não. A reputação, ela sempre vai nos acompanhar, independente do que nós fizemos aqui nessa terra. E a reputação de Saul, ela precedia ele. Infelizmente, Saul era um rei ímpio, era um líder totalmente mau. E por isso que Samuel, aqui o profeta, ele temeu ir até Saul. Ele disse, Senhor, não. Quem lembra de Ananias? Mesma coisa, né? Não, Senhor, de forma nenhuma. Ele vai me matar, está tudo errado. E aí termina que o Senhor continua a encorajar o coração do profeta para que ele fosse até Belém. E o que é que Deus diz? O que é que Deus faz para que o profeta ele fosse encorajado e tivesse o seu coração acalmado? Ele diz o seguinte, então disse o Senhor, toma contigo um novilho e diz, vim para sacrificar ao Senhor, convidarás a Jessé para o sacrifício e eu te mostrareis o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Deus, ele sempre, em toda a história, ele é um Deus contextual, ele é um Deus estratégico. Deus, ele, independente das situações que ocorram, independente do que existe no mundo, Deus, ele sempre vai providenciar um meio para que sua glória seja exaltada sobre o mundo. Para espalhar a sua glória sobre o mundo, independente dos conflitos, independente das situações, independente de quem esteja no poder, independente dos nossos temores. Deus sempre vai dar alguma forma para que o seu nome seja proclamado no mundo. E assim era por meio do rei, por meio da unção de Davi. Deus ele não permitiu que, de certa forma nenhuma, a limitação do profeta fizesse com que ele não fosse lá ungir o rei. E é lindo, meus irmãos, você ver isso, como Deus ele fala na nossa língua, como Deus ele fala da nossa forma. Deus poderia muito bem levar de todas as outras formas estratégicas, mas ele decide por meio de um sacrifício, de um padrão que já existia da época, e a partir desse sacrifício, ele teria por motivo ungir o novo rei. E Deus ele dá essa estratégia para que o profeta ele assim fizesse. E no verso 4 ele diz o seguinte, o que é que o profeta faz? Ele vai até lá e diz, fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, veio a Belém e saíram ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? É curioso a gente pensar, por que eles tremeram? Por que eles tiveram medo? O medo aqui era o seguinte, aqui eu não posso dar a mesma referência que eu dei em Abreu e Lima, porque em Abreu a gente tem um profeta lá que fica andando sobre as ruas lá, de cajado e de veste e tudo.
E a gente fez uma referência lá, pensando sobre isso, que imagina que esse profeta que vive lá em Abreu e Lima é Samuel. E ele nunca vem por essas bandas. E todo mundo aqui já conhece a reputação do profeta. E que tudo que o profeta diz acontece, e que o cara executa juízo em todo lugar. E quando Samuel ele vai para Belém, o povo teme porque Belém era muito pequenininha. E era uma cidade que não era de comum passagem do profeta. O profeta não era de comum o profeta passar por ali. E quando ele vai até aquela cidade, as pessoas elas temem, os anciões temem, pelo fato que o profeta exercite juízo sobre o povo. E por isso que eles dizem, olha, é de paz a tua vinda mesmo, é de paz. Eles ficam com medo, desesperados, porque poderia ser que Deus estivesse derramando juízo sobre o povo. E aí termina que o profeta diz, sim, é de paz. A partir do verso 5, veja o que diz. É de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, pois, e vinde ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e convidou para o sacrifício. A partir do verso 6, a gente vai ver um dos pontos centrais desse capítulo. Um dos pontos centrais dessa perícope, desse capítulo aqui. O verso 6 e o verso 7. O profeta, ele diz o seguinte, vamos ler todos juntos o verso 6? Amém. Era só o verso 6, mas tudo bem. Isso é estratégia, irmãos. Quando você vai beber água, você pede para a igreja ler. E também para acordar os irmãos, né? Então, uma das coisas que a gente vê é que para um pai, sempre tem aquele filho querido. Aquele cara, o mais alto, o mais forte, o mais bonito. Aquele que foi para o exército. Aquele fuzileiro naval, aquele cara grande que, de certa forma, protege os seus irmãos desde pequenininho. Eliabe era o padrão do pai. Era aquele que era o mais velho, o mais, como que eu posso dizer, o padrão, o mais alto, o mais forte, a semelhança de Saul. E existe um grande problema aqui nesse texto. No texto não, no coração do profeta. E o grande problema que existia no coração do profeta era exatamente olhar para Eliabe e vê-lo exatamente como o povo viu a Saul lá atrás. O povo queria alguém forte, de um bom padrão, de características que reinasse sobre eles. E assim também, a partir do momento que o profeta viu Eliabe, ele disse, está aqui o nosso rei. Ele cometeu um erro. O seu coração ele foi voltado para a aparência. Mas a verdade não é sobre isso. A aparência, de forma nenhuma, é sinônimo de espiritualidade. A aparência, de forma nenhuma, é sinônimo de governo. E é por causa disso que o Senhor, mais uma vez, repreende o profeta, dizendo o seguinte, porém o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, nem para a altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Meus irmãos, o Senhor tem sempre os seus padrões. Deus vê o coração. Deus vê uma vida e as intenções do nosso coração. Deus deu uma vida íntegra, uma vida que reflete sempre em piedade. Deus ele sempre vai olhar para os corações de uma maneira diferenciada. Quem lembra aqui como Jesus ele via as pessoas? Jesus ele olhava, ele já entendia, ele já enxergava o coração das pessoas. Quer elas viessem com boas intenções, grande fé, a fé desse homem, a fé dessa mulher. Ou quer aqueles que vinham com mais intenções. Jesus já conhecia o coração de cada um. E aqui Deus ele repreende o coração do profeta dizendo, olha, eu não vejo a aparência, eu olho para o coração e confronta o profeta dizendo isso. Meus irmãos, olhem para cada um de nós. Olhem para cada um de vocês nesse momento. E eu não vou dizer assim, olhe para o seu irmão e diga não. Mas olhe para o seu irmão agora e veja o seu irmão. Vocês se conhecem aqui.
Vocês sabem o padrão de cada um aqui. Deus não chamou muito de vocês, diante da sua vocação, como pessoas que foram chamados muitos aqui, segundo a carne, poderosos. Nem tampouco muitos de vocês foram chamados nobre de nascença. Se tem algum rico aqui, amém. Mas olhar para a nossa situação, não foram chamadas pessoas ricas, não foram chamadas pessoas poderosas. Nem tampouco pessoas que foram intelectualmente sábias aqui. Não existe pessoas aqui com um excesso de PhD ou sabedoria excelente. Somos pessoas simples. E foi assim que o Senhor nos chamou. Deus chama as coisas pequenas, simples, as desprezadas para fazer e desprezar as que dizem que são, para que sejam as que não são. E assim o Senhor, ele contradiz a realidade humana. Assim como Davi, todos os discípulos, todos nós fomos chamados à sua semelhança, os improváveis. De pedreiros, pai de família, mãe de família, pais, filhos, estudantes, simples pessoas. Nós fomos chamados pelo Senhor para glorificar o seu nome. Independente, meus irmãos, do nosso padrão moral, independente, meus irmãos, da nossa estatura física, independente da nossa cor, independente de qualquer característica nossa, o Senhor nos chamou para ser aquilo que Ele deseja que nós fôssemos. Filhos de Deus, a sua imagem que reflete luz sobre esse mundo. Louvado seja o Senhor sobre isso. Deus, ele não olha para nós segundo aquilo que nós podemos fazer ou deixar de fazer, mas ele olha para o Filho crucificado numa cruz e nos chama para ser também os seus filhos. Como foi ministrado aqui na ceia, que foi ministrado aqui dizendo que antes de qualquer coisa, nós somos filhos de Deus. E é isso que mais importa. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Fomos chamados para ser filho, independente das nossas características. Independente. Então, se você é baixinho demais, não se preocupe. O Senhor te chamou baixinho para servi-lo. Se você é alto demais, não se preocupe. O Senhor te chamou para servi-lo dessa forma. Não importa o seu padrão, não importa onde você mora, não importa de onde você vem. Deus, ele olhou para você e te chamou à semelhança do Filho Jesus Cristo. Ele te forma a imagem de Jesus. E não ache que você é o centro do coração de Deus, porque você não é. E por isso que o Senhor te chamou à semelhança do seu Filho, para te regenerar e para te transformar e te fazer um padrão que Ele quer que você seja. Amém? E isso é o que é o importante a gente entender da parte de Deus. E o que acontece? A partir do momento que o profeta ele olha para Eliabe, ele vê aquele padrão ali e ele se engana, Deus repreende, e Jessé faz passar todos os filhos dele diante de Samuel. E Samuel vai vendo filho por filho, e passou 7 filhos, e o profeta estranha. Nossa, passaram-se os 7 filhos de Jessé, e nenhum deles foi aquele. Ele pergunta para Jessé, Jessé, você tem mais um filho? Leia comigo o verso 11, acompanhe comigo. Diz o seguinte, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se todos os teus filhos? Ele responde, ainda não, falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. O Senhor tem suas formas de contrariar a mentalidade humana. Deus, ele sempre vai fazer isso. A Escritura é cheia dessas coisas. A gente vai ver que o Evangelho, ele contradiz a nossa racionalidade. Ele chamou Davi um jovem mais simples tocador de harpa. Uma pessoa que vai surgir aqui como um apacentador de ovelha. Quem lembra o que Cristo fez? Pegou homens simples, improváveis e pescadores e transformou em pescadores de homens. Aqui também o Senhor pega Davi como um humilde apacentador de ovelha, humilde cuidador de ovelha, humilde pastor, e transforma de pastor de ovelhas em pastor de todo o seu povo. A gente olha para a nação de Israel e entendemos que o rei, a figura central do rei, ela não só serve para governar bem uma nação, mas ela também serve para pastorear uma nação. E Deus
mesmo que a gente vá ver todas as características deficientes de Davi em toda a Bíblia, a gente sabe que ele errou, que ele pecou, que ele fez muita coisa errada, mas a gente sabe que tudo que existia de bom na vida de Davi era dado pelo próprio Senhor. A graça que existia em Davi, em governar, em apacentar o seu povo, era dado por causa do Senhor. Se você olhar para você hoje, para o seu próprio coração, você sabe a maldade que tem nele. Você sabe que não existe bem nenhum. Talvez você olhe para alguém do seu lado e diz, não, é uma pessoa tão boa, é tão bom enquanto ele não te decepciona. O ser humano, ele é mau. O ser humano, ele é negativo. O ser humano, ele sempre vai tender para aquilo que é errado. Mas tudo que existia de bom na vida de Davi refletia da parte do Espírito Santo de Deus. E se você hoje faz alguma coisa boa na sua vida, ou se você age de uma forma moralmente íntegra, é porque o Espírito Santo te capacita para viver assim. Então glorifique ao Senhor, porque a Santíssima Trindade mora dentro de você. Isso é um privilégio que o mundo não tem, meus irmãos. E Deus chamou Davi para ser exatamente assim, o pastor de todo o seu povo, o pastor de todo o seu rebanho, para que governasse toda uma geração, toda uma nação. E no verso 12 ele diz o seguinte, então mandou chamá-lo, e fê-los entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois é este. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Davi se levantou e foi para Ramá. O verso 14 diz assim, tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste veio um espírito maligno que o atormentava. Ao contrário de Saul, que tinha uma unção, que recebeu o Espírito da parte de Deus. Se a gente for ler os versos anteriores, a gente vai ver que a partir da unção de Saul, ele recebeu o Espírito da parte de Deus. Mas foi um Espírito para capacitar, para exercer uma função de liderança sobre o povo. Mas na sua desobediência, o que acontece é que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Mas quando a gente vai ver a vida de Davi, o Espírito do Senhor habita na vida de Davi para todo o sempre. Não apenas como uma forma de capacitá-lo, mas como um Espírito regenerador e santificador na vida de Davi. E isso que é maravilhoso em Davi. Saber que Davi ele foi ungido para todo o sempre. E isso vai refletir lá na frente na vida do Messias. Irmãos, existem várias coisas que a gente pode tirar de aplicação nesse texto. Muitas coisas. Mas em resumo de tudo isso, eu queria deixar duas aplicações para nós nessa noite. A primeira delas é que nós fomos chamados por Deus. Você e eu fomos chamados por Deus, independente das nossas características físicas, financeiras e morais. Talvez você venha de uma família que existia brigas constantes, existia quase morte de pessoas que brigam, pessoas que se mutilam, e que as pessoas olhavam para você, em suas características morais, e diziam, esse aqui vai dar para o que não presta. Talvez as pessoas olhavam para você como um improvável na sociedade, como aquele que não ia ser levado a lugar nenhum. Mas veja onde você se encontra hoje. Você foi chamado por Deus. Você está aqui sentado nessa cadeira como um filho de Deus. Você está aqui sentado nessa cadeira como um servo do Senhor. Como aquele que é diferencial nessa sociedade, como aquele que foi chamado para ser diferente, como aquele que foi chamado para ser luz. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos tornou a sua imagem para ser luz nesse mundo, de pescadores a pastores, cada um na sua devida vocação. Fomos chamados por Deus. Na empresa onde você está inserido, você foi chamado por Deus. Aonde você está hoje, você foi chamado por Deus. E tudo que você está vivendo hoje é porque Deus te trouxe até aqui. E isso é um privilégio que nós vivenciamos. E o segundo que a gente pode refletir nesse texto é que Jesus, ele era esse Messias, ele era o improvável aonde ele viveu. As pessoas diziam, oxe, não é esse que o seu pai é um José e sua mãe uma Maria? As pessoas não viam Jesus
como um referencial, como aquele que traria uma mudança diante de todos os séculos até hoje. As pessoas olhavam para Jesus como um simples carpinteiro, o filho de José, o filho de uma Maria. As pessoas não olhavam para Jesus, onde ele morava, como aquele que impactaria toda uma nação. Jesus ele era simples, um carpinteiro. E foi a partir disso que Jesus ele diz assim, olha, o profeta não tem honra na sua própria casa. Nem os seus irmãos acreditavam nele. Era difícil. Mas a partir disso, a gente vê que Jesus, ele se tornou e ele é o Salvador da nossa própria vida. As pessoas sabem o que é que fizeram os magos do Oriente? Eles não foram procurar lá, numa manjedoura, um menino que nasceu. Eles foram procurar, foi no palácio. E Deus ele tem a sua forma de contrariar a razão humana, mostrando que Jesus ele iria nascer de uma forma mais simples. Ele recebeu dores, chicotadas em nosso lugar. Ele foi a nossa semelhança, passou fome e sede. E eu poderia citar aqui as diversas referências que existem dentre a Bíblia, que podem declarar o que Jesus ele foi para nós. E eu queria terminar aqui, finalizar citando esse texto. Que o fato de Jesus ser ao mesmo tempo humano e divino resolveu todas as tensões existentes entre monarquia divina e humana. Como Filho de Deus, Jesus tem o direito eterno de reinar sobre tudo para sempre. Como filho sem pecado de Davi, Jesus obteve o direito de reinar para sempre como ser humano, de ser Messias do seu povo e de herdar as bênçãos das alianças de Deus em favor do seu povo. Em Cristo, a monarquia divina e a humana são unidas em perfeita harmonia. Cristo Jesus, assim como Davi, foi um rei humano, mas como rei humano, ele foi perfeito e íntegro em tudo. Davi, ele errou. Davi, ele erra. Davi, ele peca lá na frente. Mas Cristo, ele obedece em todo lugar, em todas as formas, de diversas formas. E como Deus, ele é perfeito. E isso tudo é unido em um só ponto. E por isso nós o glorificamos. E por isso que nós estamos aqui nessa noite. Que Deus abençoe vocês. Que a gente possa trazer sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, em que Cristo é para nós. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento e louvando ao Senhor, porque Ele nos deu o privilégio de ouvir a Sua palavra, porque Ele nos deu o privilégio de cantar louvores ao Seu nome. Deus, nós te louvamos nessa noite, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar, porque nós reconhecemos a Tua soberania sobre nossas vidas nessa noite. E sabemos que o Senhor nos chamou, Deus, de pessoas simples e humildes para fazer aquilo que o Senhor quer. Te glorificamos nessa noite, nós te exaltamos, Senhor, e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a sermos diferentes nessa sociedade, a pregar o Teu Evangelho mesmo, a anunciar o Teu Evangelho mesmo. E muito obrigado, Jesus Cristo, por ser para nós o nosso Rei excelente, aquele que foi morto na cruz do Calvário, em que as pessoas olhavam para Ti e diziam, esse aí foi apenas mais um que se foi, quando na verdade o Senhor reina para todo sempre à destra de Deus Pai, e está lá só num tempinho certo para voltar para esse mundo e nos arrebatar para Si. Obrigado, Senhor. Nos fortifica como os Teus filhos, nos fortifica como esses improváveis, como os improváveis nesse mundo, como aqueles que foram chamados à Tua semelhança. Obrigado, Senhor. Nos ajuda todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém.